A paz do Senhor e que mais uma vez a graça de Deus esteja com todos vocês no nome de Jesus. Eu vim aqui hoje para me dirigir a vocês e deixar o meu contributo naquilo que é a situação atual em que nós nos encontramos, o mundo em geral se encontra. Mas antes de eu te levar para aquilo que é a mensagem de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu ensinasse a igreja, deixe-me eu responder uma questão muito simples que eu recebi há dias. Alguém fez uma questão acerca daquilo que tinha acontecido ultimamente e qual seria talvez a melhor posição em que nós podemos estar nela. Pode ser difícil para alguns, talvez, se concentrarem nesse período, mas deixa eu compartilhar consigo pequenos hábitos que eu tenho desenvolvido durante anos. Eu lembro que em 2016, quando Deus permitiu que eu trabalhasse no ministério a tempo inteiro, eu vinha desenvolvendo alguns hábitos e que me tornaram aquilo que eu sou hoje. É graças a essa sabedoria acerca dos hábitos que eu tenho desenvolvido que a graça de Deus tem se manifestado naquilo que nós conseguimos ver. Um dos hábitos que eu desenvolvi durante esse período todo é a leitura. Existe uma importância muito grande na leitura, e principalmente nesse período em que as pessoas estão em casa, às vezes não saímos de casa, infelizmente, saímos com limitações. Pode ser difícil, talvez, você estar em casa todo dia sem fazer nada, porque há um hábito que você não desenvolveu, que é o hábito da leitura. Quando eu desenvolvi esse hábito da leitura, eu encontrei grandes benefícios nele. Eu sei que todos nós temos 24 horas, mas quando você tem hábitos constantes em sua vida, você passa a não ter 24 horas, você passa a ter menos que 24 horas. Eu lembro que depois de eu ter meditado no livro de Daniel 9, versículo 2, a mensagem de Daniel foi bem clara. Ele diz que durante um período ele concentrou-se na leitura e na aprendizagem. Lembra-se do apóstolo Paulo? Uma das recomendações que ele deu ao Timóteo é que ele ocupasse o seu tempo a ler, a meditar e a desenvolver o dom que Deus havia colocado nele. Eu tenho um hábito muito simples, em que eu tenho meus livros, tenho 4 horas de tempo por dia, principalmente no período da manhã, sempre quando acordo, tenho pelo menos 4 horas de tempo a ler. É um hábito que eu aconselho você a desenvolver, vai te ajudar nesse período, você não vai ficar somente sem fazer nada. Tenho 4 horas de tempo a ler. Nesses 4 horas de tempo, me dedico 2 horas de tempo na leitura, me dedico 1 hora de tempo a meditar e dedico 1 hora de tempo a falar com Deus. É claro que não existe um tempo determinado para falar com Deus, não podemos contar as horas nas quais nós falamos com Deus, mas quando você separa o teu tempo para falar com Deus, você vai perceber que diariamente você vai crescendo. Por que eu falei de 1 hora? Lembra-se de Jesus quando levou Pedro e alguns discípulos para o monte? A Bíblia diz que chegaram no monte e Jesus queria que eles orassem, mas a Bíblia diz que, pelo contrário, eles dormiam. E lembra-se da inquietação de Jesus? Ele diz que: Pedro, não pudeste ter 1 hora, pelo menos 1 hora comigo, Logo, o que Deus quer em nós é que pelo menos nesse
no nosso dia a dia. Eu sei que a rotina é um bocadinho pesada às vezes, mas no nosso dia a dia reservemos pelo menos 1 hora com Deus. Cria esse hábito, vai te ajudar. E aproveita também nesse período em que nós estamos em casa, o governo insta que nós fiquemos em casa. Aproveita nesse período e ora a Deus, jejue e fale com Deus. Jejum e oração é um dos hábitos também que eu desenvolvi durante esse período de 2016 até aqui. É um dos hábitos que eu tenho desenvolvido constantemente para a minha vida. Não quer dizer que antes, não quer dizer que de 2016 para trás eu não orava e não jejuava, não. Mas quando eu percebi que isso poderia se tornar hábito para a minha vida e me desse benefícios, eu desenvolvi esse hábito. Eu tenho tempo para orar, para jejuar, semanas de jejum. Lembra-se do apóstolo Paulo? Ele diz que com vigílias constantes, orações constantes e jejuns constantes. Lembra-se do apóstolo Paulo? Então, se você dedicar-se na oração e jejum, acredita em mim, você estará a construir uma fortaleza espiritual dentro de si, e que o medo, o pânico que a televisão tenta trazer, que a ciência tenta trazer, que os países desenvolvidos tentam trazer para nós que estamos em África, acredita em mim, não vai te atingir. Você precisa de algo para te proteger. Desenvolva uma fortaleza, um escudo que irá te proteger deste pânico que nós estamos a ver, deste medo que nós estamos a ver em todo lugar. Em todo lugar onde nós vamos há medo. Em todo lugar onde nós vamos existe pânico. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão protegidas. Eu desenvolvi esse hábito, orar, jejuar. Lembra-se, a oração e jejum não é um botão de emergência. Ultimamente, deixa eu confessar uma coisa para si. Ultimamente todo mundo está a jejuar. Ultimamente todo mundo está a orar. Sabe por quê? Porque queremos ir pedir socorro a Deus, porque há uma doença na área. Queremos pedir um socorro a Deus porque há uma doença que está a girar por aí. O mundo inteiro, mesmo aquele que nunca orou, mesmo aquele que nunca jejuou, hoje todo mundo está de joelhos. Sabe por quê? Porque mais uma vez está comprovado que a ciência falhou. Está comprovado que a única solução é Deus. Então as pessoas estão a entender isso. Então estão-se a dirigir todos eles na oração, estão-se a dirigir todos eles no jejum. Agora a minha questão é, e quando isso passar, será que esse hábito que estamos a desenvolver nesse pequeno período de pânico e medo vai continuar? Nós vamos descobrir que não. As pessoas vão parar de orar, as pessoas vão parar de jejuar. Então, leve essa oportunidade aqui e usa isso como um hábito. Sabe por quê? Jejum e oração não é um botão de pânico, não é um botão de emergência, não é um botão que nós ativamos quando temos uma emergência. Não. É um hábito. Lembra-se no livro de Mateus 6, vamos lá para o versículo 16. Existe algo muito importante que ele disse, Jesus. Ele disse que quando orardes, quando jejuardes, presta muita atenção. Quando, não se. Se ele tivesse dito se é uma suposição. Você pode fazer ou não, você pode jejuar ou não. Mas ele disse que quando, logo, não é uma suposição. É uma vida constante de todo cristão. Jejum e oração precisa se tornar uma vida de todo cristão. Todo cristão precisa estar forte, precisa se tornar maduro na oração e jejum. Não somente quando há doença, não somente quando há uma emergência, não somente porque temos um acontecimento, não. Jejum e oração precisa ser algo de todo cristão. E preste atenção, quando você desce no versículo 16, ele diz que quando jejuardes, preste atenção, presente contínuo. Preste atenção. Quando jejuardes, estamos a falar de presente contínuo, que os professores não me deixem mentir, né? Quando jejuardes, presente contínuo, logo é hábito constante de todo cristão. Não é quando há uma emergência, não é quando temos há uma doença por aí, há um vírus por aí, então vamos orar às igrejas. Não está errado, não está errado o líder da igreja organizar um período
de oração e jejum para pedirmos misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, infelizmente, é que tem dominado a humanidade e Deus tem se zangado com o homem e essas doenças, esses problemas vão se intensificar cada vez mais. Porque não adianta você estar a orar hoje, sendo que depois disso aqui, você vai continuar a viver no pecado, você vai continuar a viver uma vida de qualquer maneira. Não adianta. Se você está a iniciar esse hábito de oração e jejum, seja como eu, que seja constante na sua vida. Que seja algo constante na sua vida. Eu tenho desenvolvido esse hábito. Semanas de jejum. Tenho tido semanas de orações. Tenho tido semanas, inclusive meses, direcionados completamente a construir uma fortaleza espiritual em mim. Porque jejum e oração é para nos fortalecer em Cristo Jesus. É para nos fortalecer em Cristo Jesus. Crie esse hábito e você vai ver que a sua vida não se tornará mais a mesma. Tenha tempo para ler. Tenha tempo para ler. Você pode construir uma pequena biblioteca, uma pequena livraria no seu quarto, onde você vai ler, você vai meditar naquilo que você lê. Sabe por quê? Você precisa aprender. Você precisa de sabedoria. Você precisa aprender. E isso vai nos levar para aquilo que é a nossa mensagem do dia de hoje. Isso vai nos levar para aquilo que é a nossa mensagem do dia de hoje. Então, crie esse hábito e, concretamente, e eu tenho a certeza que Deus irá te abençoar no nome de Jesus. Além disso, tenha tempo também de ler a sua palavra. Tenha tempo de meditar na palavra de Deus. Tenha tempo de meditar na palavra de Deus. Por favor, eu sei que, infelizmente, a igreja já não tem tempo com a palavra. Os cristãos já não têm tido tempo para meditar nesta palavra, que é a vida. Lembra-se? A palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus é o sustento para si. A palavra de Deus é o sustento para si. A única forma de você fugir do medo, você fugir do pânico, é você se dar tempo de ler a palavra de Deus. Lembra-se no livro de Salmos 40, versículo 7, se não estiver enganado, David diz que na tua lei existem lá instruções para mim. Lembra-te de David, Salmos 40, versículo 7. As tuas instruções para a minha vida, esse é David, estão na tua palavra, estão na tua lei. Então, se você conseguir distinguir, se você conseguir definir, se você conseguir encontrar aquilo que é bom para a tua vida, aqui na palavra de Deus, acredite em mim, não há motivo de medo, não há motivo de pânico. Por que eu, como cristão, tenho que ser como os ímpios? Viver com medo. Os ímpios estão com medo. Os ímpios estão com medo de morrer. Sabe por quê? Porque não sabem para onde vão. A questão não é morrer. A questão não é o que vai te matar. A questão é para onde você vai depois de morrer. Então, se você conhece as instruções da lei de Deus para a sua vida, você não terá medo de nada. A morte, lembra do apóstolo Paulo? Eu quero nos separar da morte de Cristo Jesus. Será morte? Inclusive a morte. Será a morte? Não. Então, se você conhecer a lei de Deus, as instruções da palavra de Deus para a sua vida, acredite em mim, medo, pânico, desespero foi embora. Sabe por quê? Porque aqui você não vai encontrar medo aqui. Aqui você não vai encontrar pânico. Aqui você não vai encontrar desespero. Aqui você vai encontrar palavra de conforto, palavra de edificação, a palavra que vai edificar a sua vida. Lembra-se, a palavra é a luz, a lâmpada para os... Lembra de David mais uma vez? A lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é a luz para esses dias de escuridão. A palavra de Deus é a luz para esses dias de escuridão. Se você não tiver a palavra para te guiar nesses dias de escuridão, acredite em mim, essa escuridão irá te vencer. Essa escuridão irá te vencer. Essa escuridão que está a rolar por aí, de medo, pânico, desespero, o que, irá te afetar. Mas se você encontrar na palavra de Deus as instruções básicas para a sua vida, não há motivo de medo. Sabe por quê? Você vai descobrir que a palavra de Deus é a luz para os teus caminhos. A palavra de Deus é a luz para os teus pés, assim como David disse. Que Deus esteja consigo, no nome de Jesus. Quero compartilhar consigo alguns dos hábitos, não são todos eles, não traria todos os hábitos aqui porque é muita coisa, mas trouxe aqui aquilo que é essencial: leitura,
Meditação, tenha tempo para meditar. Tenha tempo para meditar na palavra de Deus. Tenha tempo para meditar naquilo que você lê. Se você prestar atenção dos livros que eu tenho aqui, nem todos eles falam acerca da igreja. Nem todos eles falam acerca da vida espiritual. Esse aqui fala da liderança. Esse aqui tem um tema até um bocadinho engraçado, que é longe daquilo que talvez eu possa vir aqui te ensinar, mas porque é meu hábito ler. Eu tenho procurado aprender e acrescentar aquilo que o conhecimento que Deus tem repousado na minha vida e que meu Deus irá te abençoar no nome de Jesus. Saiba dividir as 24 horas, por favor. Se você é membro do Ministério de Avivamento Espiritual, você conhece o profeta Nathaniel Tsur, você sabe disso. Eu sempre ensino isso na igreja. Divida os seus 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Mesmo aquele homem que tem sucesso na vida tem 24 horas. Mas do jeito que nós usamos esses 24 horas, determina aquilo que nós vamos colher no final do dia. Tenha tempo para meditar, tenha tempo para orar, tenha tempo para vigiar e Deus irá te abençoar no nome de Jesus.